Boa noite, mulheres. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá travando? Vão me sinalizando aí, porque eu sinceramente eu gosto de não usar o fone de ouvido, mas se for preciso a gente usa. Se minha voz estiver chegando legal aí, como eu disse na lista de transmissão do WhatsApp, né? Não tenho interesse em ficar aqui enrolando, nem esperando muito tempo para começar, né? Porque eu sinto que a live de hoje é bem importante. E aí eu já tô sentindo mesmo de começar, de introduzir, né, o tema dessa live. Eu quero apresentar nessa live o trabalho com os Yoni Eggs, né? A metodologia que eu utilizo para essa conexão da mulher com o ovo, mas eu sinto que é importante trazer questões históricas, né, que está relacionado ao medo de parir e fazer a junção de como isso se relaciona com o Yoni Egg, né? O medo de parir que foi escolhido, né, na enquete, porque assim, eu fiz uma enquete no stories do Instagram e vocês trouxeram muitas perguntas, né? E uma das maiores inquietações que apareceu em diversas mulheres, e antes da enquete também outras pessoas já traziam isso pra mim, é o medo do ovo não sair do canal vaginal. Então, como isso está muito forte no campo das mulheres que se conectaram comigo através do Yoni Egg, eu escolhi fazer uma live, né, pra gente aprofundar mais nesse medo de parir e o que isso tem a ver com o Yoni Egg. Então, vamos lá, vamos começar esse negócio, né? Eu fiz até, hoje eu passei o dia me preparando para falar dessa live. Realmente é um assunto bem profundo, bem importante, né? E aí eu quero começar trazendo o contexto, né, do qual ela surgiu. Bem, eu gostaria que... Tem uma mana que hoje ela vai participar da live também, que é uma interagente minha. E eu também sou interagente dela. Boa noite, Mara! Bem-vinda! E aí, eu queria que ela já estivesse, né, ouvindo isso aí, que eu vou trazer aqui agora. Mas tudo certo como tem que ser. Bem, primeiro eu apresentar para vocês o meu percurso com Yoni Egg, né? Para quem não sabe, eu sou psicóloga e terapeuta holística. E o Yoni Egg foi a minha porta de entrada assim, ao sagrado feminino. No momento que quando eu conheci o Yoni Egg, eu fui pro curso achando que eu ia aprender sobre pompoarismo, né, para melhorar a minha relação sexual. E aí, quando chegou lá, eu descobri que, na verdade, o pompoarismo era o exercício para o trabalho acontecer. E esse trabalho ele ia acontecer através do ovo de cristal. E aí eu trouxe até meu ovo de cristal para mostrar para vocês, né? Aqui a minha pepequinha de crochê que eu mesma fiz. E é para guardar o meu ovinho, tá, gente? Hoje eu já encerrei, na verdade, esse ciclo com a ametista, tá? E aí o meu primeiro ovo que eu usei foi o quartzo rosa. E aí entendi que o que como o cristal atua dentro do corpo da mulher. Passei por muitas transformações e continuei fazendo vários tratamentos com outros Yoni Eggs até fazer meu curso de formação.
A metodologia que eu vou apresentar para vocês hoje, eu não aprendi no curso, tá? Foi a metodologia que eu intuí depois que eu comecei a atender as mulheres, passando o cristal para elas. Então, é algo muito... Pode ser que tenha outras terapeutas, né? Eu acredito que cada terapeuta trabalha da sua forma. Em algum momento, por mais que ela comece seguindo, né, o percurso que se aprende nos cursos, eu acho que é muito sábio quando a mulher descobre a sua maneira de fazer, né? Boa noite, Jardim das Deusas. Então, por onde é que começa esse negócio desse Yoni Egg? Gente, isso começa na pré-história. Vocês acreditam nisso? Que todo esse uso do ovo, né, começa na pré-história. Começa ainda quando a mulher era conectada com os seus ciclos e percebia que seus ciclos eram totalmente alinhados aos ciclos da natureza. Então, quando a gente fala de saúde, e os Yoni Eggs é um tratamento de saúde, não tem como a gente separar política, religião, né, e a saúde. São temas que se entrelaçam. Então eu vou trazer coisas que pode ser às vezes um conflito para o sistema de crença religioso ou para o sistema de crença político de alguma de vocês, tá? Mas são fatos históricos que eu não posso deixar de falar, para que vocês entendam o momento agora. Então, como é que a saúde começou no mundo? Né? As mulheres e homens camponeses que viviam em total conexão com a natureza, com o plantio, com a agricultura, começaram a entender o que eram as plantas e de que forma essas plantas ajudavam. Travou. Eu acho que eu vou pra sala. Não sei se aqui é a internet aqui no quarto. Se travou só pra Carlinha ou tem mais alguém com vídeo travado? Vão me sinalizando, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou pra sala por desencargo de consciência. Então, só o segundo pra gente. Essas coisas acontecem, faz parte. Então, vamos lá. Vamos sair daqui. Por favor, acende a luz. A luz. A luz. Quem é Bahia sabe. Por favor, acende a luz. A luz. Voltamos! Não voltamos? Pronto. Vou recomeçar a bagaça. Gente, não ligue não, viu? Eu sou assim mesmo. Eu acho o linguajar baiano incrível, então eu falo muito linguajar baiano. Mas vamos lá. Momento onde as pessoas... Vamos voltar na história e vamos imaginar os camponeses vivendo no planeta Terra. Pessoas que eram totalmente conectadas à agricultura, pessoas que tinham entendimento do ciclo das plantas e que conseguiam perceber que determinadas plantas servia de remédio para o corpo, conseguia curar determinadas mazelas. Muitas dessas pessoas que viviam no campo e tinham essa relação próxima com as ervas e as plantas, né, eram mulheres. Então, a gente pode entender que a saúde começou nessa relação da mulher com as plantas. Existiam homens também, né? Mas muito mais forte as mulheres. E aí, as mulheres, elas ajudavam a parir. A força feminina era muito presente no momento do parto, né? Da saúde, de uma forma geral. Só que aí chega a Idade Média, quando o ideal do cristianismo é mais difundido, né? E aí começam a se perceber, a instituição, né, religiosa começa a perceber o poder, né, o poder social que as mulheres tinham
por ter essa habilidade. Então vamos imaginar que os camponeses não eram aquelas pessoas que eram nobres, mas também não eram a mazela da sociedade. Eram pessoas que conseguiam, os trabalhadores, né? O que a gente pode chamar de classe trabalhadora. E aí, essa classe trabalhadora conseguia ajudar as pessoas mais pobres do que elas, né? Então, com os ungüentos, tinturas, chás, tudo isso era disponibilizado para as pessoas da sociedade. E funcionava, e curava, né? E o ideal cristão de fé, de oração e de tudo mais, não necessariamente tirava a pessoa daquele lugar de adoecimento. Eu tenho muita fé e eu acredito na força da fé no processo de cura. Mas as evidências que se tinha é que as mulheres curavam muito mais do que as rezas católicas, né? Inclusive, nesse tempo da Idade Média, a instituição religiosa, né, culpabilizava a pessoa que estava doente pelo seu sofrimento, porque a ideia de pecado era muito forte. Então, os saberes ancestrais, que é justamente esse conhecimento sobre as plantas e seu poder curativo, né? Esses saberes ancestrais podem ser chamados também de bruxaria. As bruxas eram as mulheres que curavam. E as pessoas que se relacionavam com elas também eram consideradas bruxas, ou estavam sob feitiço, ou estavam sob encantamento. Mas, Bruna, vem cá, esse negócio aí que você tá falando, o que tem a ver com Yoni Egg? Vou chegar lá. Observe. Com a Inquisição na Idade Média, as bruxas começaram a ser caçadas, aquela historinha da fogueira que todo mundo já conhece. Só que o que aconteceu? A Inquisição retirou a mulher do lugar de se fazer saúde na sociedade e incluiu a medicina. Só que nessa época, só quem tinha médicos, acesso à medicina, eram as pessoas ricas, eram os nobres, né? Então, clandestinamente, os camponeses, né, os povos pagãos, continuavam realizando seus processos de cura, de ervas, porque a humanidade, de fato, precisava. E aí, muitos desses saberes foram passados dentro do sistema familiar, de mãe para filha, de vó para mãe, né? Então, o próprio sistema familiar, através da oralidade, perpetuou os conhecimentos ancestrais, que hoje eu sei, que hoje vocês estão aprendendo, que outras terapeutas, vulgo bruxas, estão por aí, né, fazendo e disseminando e ajudando a humanidade a se reconectar. Então, o que a gente chama de saberes ancestrais também podem ser entendido como bruxaria. E como é que isso se conecta? Porque quando a mulher saiu do protagonismo da saúde, automaticamente ela também deixou de realizar os partos. Nesse processo de Inquisição, existia uma lei onde só homens poderiam exercer o ofício da medicina. As mulheres não poderiam exercer o ofício da medicina. E as mulheres que fizessem isso iam morrer. Pagavam com a vida. Inclusive, até hoje no Brasil existe uma lei onde o curandeirismo é crime. Então, hoje a gente está resgatando essa palavra e eu acho muito bom porque, é crime, então a gente não vai fazer nada. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Mas só que o que acontece? Essa retirada da mulher do processo de saúde pública, né? E essa inclusão da medicina dos homens fez com que a forma de nascer mudasse. Então, a mulher parou de parir dentro de casa, junto da sua família, com a força de outras mulheres, e passou a parir nos hospitais. E quando isso acontece, além do trabalho de parto ser realizado por um homem, é incluído uma série de novos procedimentos que não necessariamente precisam ser usados no parto. Eu não estou aqui com esse discurso tentando convencer ninguém a deixar de fazer cesariana, ou que instaurar a culpa em quem já fez cesariana.
Mas o que eu quero trazer com o meu discurso é que o nosso corpo, ele sabe parir. E a gente precisa recuperar esse poder, né? Essa confiança na sabedoria do nosso corpo. Porque quando a gente permite que... Porque o trabalho de parto, ele é um trabalho de parto da criança e também dessa nova mulher. Uma nova mulher está nascendo. Então, os índices de depressão pós-parto são muito grandes. A mulher passa por situações no seu processo de puerpério onde ela é muito culpabilizada. E sem falar que o processo de cirurgia no trabalho de parto é algo que compromete, né, muito a recuperação dessa mulher, tanto física quanto mental. Então, por isso que a gente precisa fazer esse retorno à história, para entender de onde é que vem esse medo de parir. Muitas mulheres têm o desejo de ser mãe, e essa crença limitante sobre eu quero ser mãe, né, é o desejo consciente, e o inconsciente tem uma crença lá de que eu não sei parir. Porque a partir do momento que a mulher ela vai para os hospitais, ela ocupa um lugar de passividade no trabalho de parto. São outras pessoas que estão fazendo aquele processo para ela, quando a natureza selvagem da mulher tem essa capacidade. Claro que existem exceções, claro que o trabalho de parto ele tem um tempo, tem uma previsão, tem todo um processo, né? E às vezes a cesariana ela é importante. No caso da minha mãe, por exemplo, quando ela foi parir a minha irmã caçula, o trabalho de parto aconteceu muito antes da previsão. Então a cesariana ali foi o que salvou a minha mãe e a minha irmã, né? Porque o trabalho de parto aconteceu de maneira prematura. Mas isso não são todos os casos. E aí o que acontece hoje na realidade mundial? A cesariana, né, está superando o parto natural. E isso é muito perigoso, porque o nascer já começa com trauma. O nascer já traz um trauma, né? E eu não tô aqui querendo combater a cesariana, mas refletir a respeito disso. Porque isso tá em todas as mulheres, inclusive as mulheres que não querem ser mães. E aí quando sente esse processo de cura do útero e chega para o atendimento, e a gente começa a investigar, aparece lá, medo de parir. Esse medo de parir não é só o medo da gestação, é o medo de parir você. Você tá sempre se parindo. Todos os meses você pare uma nova versão de você. Quando esse medo ele roda no nosso inconsciente, quando isso se torna um programa mental, a gente bloqueia instantaneamente o nosso fluxo criativo. Porque parir é dar à luz. Parir é trazer vida. Então, se a gente tem medo de parir, a gente está dizendo não para tudo isso. Mas eu também não estou trazendo essas inquietações para que a gente se culpabilize. Mas para que a gente reconheça o processo histórico, social, existencial, que vibra inconscientemente no corpo da mulher. Eu nem vou entrar aqui nas questões do pecado original, que é outra máxima que traz parirás com dor. Sendo que existem relatos, e aí fica a dica para quem quer aprofundar mais nessa história do parto, O Renascimento do Parto, que é um filme nacional, né? E traz evidências de que muitas mulheres alcançaram o orgasmo durante o trabalho de parto. Porque durante o trabalho de parto é liberado ocitocina, que é o hormônio do amor. Mas isso ninguém conta, né? Então a ideia que a gente tem do trabalho de parto é frio, úmido, doloroso e extremamente sacrificante. E muitas mulheres tiveram essa experiência por causa desse ideal que era passado nos filmes, nas novelas. Então esse é o primeiro ponto.
a gente fazer essa viagem na história, reconhecer a história coletiva do feminino e chegar no momento agora, quando se resgatam uma medicina vibracional que tem registros de mais de 3.000 anos. Registros, mas isso não quer dizer que essa medicina existe há esse tempo, pode ser que exista mais. Só que Oneg é uma medicina que por muito tempo passou oculta, né? Por isso que muitas mulheres ainda não conhecem. A nova era está trazendo consciência, e aí o que está acontecendo? Muita coisa que estava oculta está sendo revelada. Hoje a gente consegue falar de leis herméticas. A palavra hermética por si só já representa fechado. Então os Onegs, eles estão ressurgindo. Tem muitas pessoas que estão se reconectando através da medicina do ovo. Por que o ovo? Por que o formato de ovo? Justamente para representar esse nascimento. Então, todas as vezes que você coloca o ovo no seu canal vaginal e você retira o ovo do seu canal vaginal, você acessa um mini trabalho de parto. Todos os dias você tem a possibilidade de atualizar a sua versão. E aí vem esse trabalho que eu estou desenvolvendo com esses cristais. E aí o que é esse percurso, né? Acho que já está claro para todo mundo que esse ovo ele é usado dentro do canal vaginal. O objetivo de introduzir um cristal dentro do canal vaginal é justamente fazer a limpeza das memórias uterinas mais arcaicas, mais ancestrais, né? Memórias que a gente carrega mesmo desse inconsciente coletivo. Limpar traumas obstétricos, traumas sexuais, recuperar a musculatura pélvica, né? Por isso que ele é tão positivo para quem tem incontinência urinária, porque quando você introduz esse ovo no seu canal vaginal, naturalmente a sua pelve, ela começa a pulsar. Se você ajuda ela a pulsar, melhor ainda. Mas naturalmente a sua pelve pulsa, porque quando a gente é penetrada por qualquer coisa, né? O corpo já fica, opa, tem alguma coisa aqui nesse negócio, hein? Então estimula a consciência pélvica. Irriga sangue. E aí naturalmente o seu corpo começa a despertar as sensações orgásticas. Por isso também que o Oneg é super utilizado na terapia tântrica, como aliada da terapia tântrica, porque ela é o cristal dentro de si, ele recupera essa pulsação, essa irrigação sanguínea na região pélvica e estimula os seus fluidos vaginais. Trabalha no seu corpo e na sua consciência a capacidade de gozar. Muitas mulheres esqueceram o que é gozar. E aí a gente tem a possibilidade de reaprender isso. E não é de um dia para a noite, não é imediato. Eu não estou trazendo aqui para vocês a pílula que vai transformar a sua vida, né? Eu estou fazendo o tratamento no meu corpo com o Oneg há 2 anos. Hoje eu estou terapeuta em Oneg, né? Mas antes disso teve todo um processo e ainda terá, né? Ainda terá. Porque o autoconhecimento é como fazer academia, tem que ir todos os dias. Tem que fazer um pouco a cada dia, né? Então não é a ferramenta milagrosa que vai transformar a sua vida do dia para a noite. Ela vai convidar você a se olhar no espelho e a reconhecer a sua história, reconhecer a sua potência e reconhecer também as suas feridas, né? Porque a gente só consegue ascender quando a gente está consciente de nossas partes, as luminosas e as sombrias. E aí, o que é esse percurso? Como é que é a metodologia que eu trabalho com Oneg, tá? Como eu sou muito conectada com os arquétipos femininos, eu entendo que
Eu sou o meu próprio laboratório, tenho logo que avisar vocês. Então, muitas experiências eu faço comigo. Eu entendi que a minha personalidade, ela transita por esses arquétipos a cada lua. Que não é fixo, não é rígido, mas eu consigo perceber nas minhas alterações de humor e formas de pensamento que eu tô conectada com determinada energia arquetípica. Então, tem momentos onde eu tô muito mais conectada com a sabedoria, com o conhecimento, como eu tô agora, né? Eu tô sangrando, então eu tô totalmente conectada com o conhecimento. E aí eu chamo isso, né? E outras mulheres sacerdotisas chamam isso de anciã. E aí eu gosto de trazer a força de Nanã. E a gente se conecta com isso através da ametista. Bruna, por que Nanã? Porque eu sou filha de baiana, cresci na Bahia, sabe? Não faz sentido pra mim falar... Eu até curto as deusas gregas, egípcias, mas eu cresci melada no axé. Eu vou falar de quê? Eu vou falar dos orixás. Entende? Porque é o que faz sentido pro meu sistema de crença. É a identificação que eu tenho do ser feminino. E é a única religião, de certa forma assim, né? Eu não vou dizer a única, mas a principal, que traz a força da mulher, que referencia Saluba, que reverencia essa mulher. Então por que eu vou trazer como arquétipo da anciã um orixá? Porque eu pertenço a isso. Eu poderia fazer como todas as outras sacerdotisas, que fala de Freia, deusas gregas, deusas japonesas, mas isso não dialoga com a minha história. Então, partindo daí, as pessoas que escolhem realizar o trabalho de Onieg comigo, tem que vir consciente que a linguagem dos orixás vai estar presente. Não que eu seja, né, assim, uma grande sabedora sobre os arquétipos dos orixás, mas todos os dias eu estudo um pouco e aprendo um pouco, né? E desse pouco que eu já sei, eu consegui identificar que isso se conecta com a personalidade da mulher baiana, né? Então a história ela começa no processo da sabedoria. E aí a gente vai para o fundo do nosso poço. Então vamos imaginar que a nossa mente é um lago, tá? No fundo desse lago tá a lama. Quando a gente introduz a ametista no nosso canal vaginal, a gente vai lá no fundo, nessa lama. Ver o que é que tá ali, inconsciente, e trazer essa lama para a consciência. Para que a gente possa transmutar. A pedra ametista é uma pedra de conexão espiritual. Ela trabalha no chakra frontal e no coronário. E eu posso falar muito da ametista porque eu usei ela por 3 luas. E já encerrei meu ciclo, né? Mas assim, ainda tô totalmente conectada com ela. E aí, depois de 3 luas, usando o cristal, a gente vai pra onde? A gente vai renascer. E a gente renasce aonde? A gente renasce na nossa donzela, né? Na face jovem da mulher, na face adolescente, na lua crescente, no poder da vitalidade, no movimento, da ação. E aí, embora Yansan seja a mãe também, eu escolhi Yansan para representar a energia do movimento, a energia da mulher jovem, né? E a gente vai saiu daqui do frontal, a gente vai pro coração, que é onde habita a nossa criança ferida também, né? Então a gente sai desse arquétipo da mulher velha, né, que deixou morrer aquele passado para renascer nessa face jovem da deusa. E aí a gente trabalha com quartzo rosa para abrir esse cardíaco, para trazer do alto a energia de amor incondicional. Tem pessoas que estão passando pela Terra, vivendo nesse plano de existência e não sabem o que é ser amada. Não sabe o que é amar, não reconhece o sentimento do amor.
porque teve uma infância tão dolorida, tão sofrida, que não consegue identificar esse amor na vida. E quando alguém a ama ou quando alguém faz o mínimo gesto de amor, essa pessoa se fecha ou então ataca, né? Esse pêndulo, ele vai para duas extremidades. E aí quando isso acontece, essa pessoa está precisando de muito amor. E quem vai ajudar a gente a desabrochar esse amor, trabalhar esse coração, é o quartzo rosa. Então a mulher, ela vai ter acesso à sua juventude, ao momento onde ela começou a aprender as coisas da vida, para ir liberando esses traumas, essas dores. E aí depois de 3 luas curando essa criança, a lua já tá lá bem cheia, né? Vamos imaginar que a gente começou na lua nova, fomos para a lua crescente e agora a gente tá na lua bem cheia. E a lua cheia, ela representa a mãe, a maternidade, né? O momento que a mulher já foi fecundada, né? Ela já tá lá de barrigão, a deusa, ela tá fértil. E quem é que vai representar esse arquétipo da mãe? Oxum. Oxum, né? A deusa da fertilidade, da sensualidade, da prosperidade. Iemanjá é a mãe de todos. E ela tá presente também. Mas eu escolhi Oxum, primeiro porque eu sou, assim, apaixonada por ela, né? A energia dela é muito amorosa quando ela se apresenta no meu campo. Mas também porque eu sinto a presença dela guiando todo esse percurso aqui que eu tô trazendo pra vocês, sabe? Então, ela trabalha muito com essa questão da prosperidade, da abundância. E nesse processo da gente trabalhar o arquétipo da mãe, né? O momento que a gente vai curar as feridas que a gente carrega da nossa mãe, as ideias mal concebidas sobre ser mãe, os medos que a gente carrega sobre uma gestação, as culpas que a gente carrega pelos nãos que a gente diz ao nosso filho, aos nossos filhos, né? Nesse momento a gente vai curar com quartzo leitoso, que é um cristal branco. E é um cristal que estimula a sensação de estar nutrida. Então observe, quem é que precisa do outro para fazer seu alimento? É a criança. A criança, ela precisa necessariamente de um outro para sobreviver. Se essa criança não for nutrida por alguém maior do que ela, certamente ela não consegue, ela não tem repertório físico para se autoalimentar. E essa sensação de não nutrição na fase adulta impacta na nossa prosperidade, na nossa relação com o alimento, não só na nossa maternidade, na nossa fertilidade, mas totalmente na sensação de eu tenho o que eu preciso. Então essas pessoas que têm essa ferida de não nutrição, elas vivem projetando um vazio muito grande, uma escassez. Muitas vezes aquela sensação do farinha pouca, meu pirão primeiro, deixa eu guardar um pouquinho. Eu tô com fome, mas eu vou dividir aqui a metade, porque pode faltar. Vive nessa sensação de falta. E aí o quartzo leitoso, que é o cristal branco, ele vem curar essa ferida da falta de nutrição. E quem nos nutre é nossa mãe. Chega, me arrepio, Ave Maria. Quem nos nutre é a nossa mãe. Então começa com ela esse processo de cura da abundância, do estar presente na vida, né? Do estar inteira na vida. E aí o quartzo leitoso, ele vai fazer esse trabalho na região da nossa barriga, né? Na região do nosso umbigo. Por quê? Porque o umbigo é por onde a gente recebe o alimento e é por onde a gente entrega o alimento. E aí, magicamente, porque assim, quando a gente introduz o cristal, ele trabalha no nosso útero, mas ele trabalha em todo o nosso corpo. Porque todo o nosso corpo guarda memória. Então é importante que a gente perceba que cada cristal tem uma medicina. E ele trabalha no útero, mas ele trabalha em um ponto energético específico. Eu escolhi 4 para trabalhar.
né? E aí agora a gente vai para o último cristal, que é o cristal onde as coisas começam a pegar fogo, meu amor, que é o cristal da feiticeira, queridas e queridos. A gente já tá lá curadinha, trabalhando nossa abundância, já morremos na anciã, deixamos esse passado para trás, renascemos nessa donzela, né? Co-criamos os nossos sonhos, ancoramos nossos sonhos na terra com o arquétipo da mãe, ajudando a gente a materializar a nossa abundância, né? E quando a gente fala de abundância, lê a abundância de uma maneira bem geral, não é só dinheiro, ok? E aí, depois disso que a gente já tá de boa na lagoa, a gente precisa descer um pouquinho mais, né não? A gente vai pra onde? A gente vai pra feiticeira. Uma face da mulher chamada feiticeira, um arquétipo, que é a mulher que tá na TPM, a mulher da minguação, a mulher da lua minguante, e a mulher que também traz uma força sexual. E aí é o momento da gente se conectar com a nossa vulva, com o nosso ventre, com o nosso pulso criativo. A gente usa uma pedra vermelha, a jaspe vermelha, que ela trabalha justamente o fogo criativo, a energia vital, a nossa força de ser vulcão. Então, quando a gente chega na nossa sexualidade, a gente já fez todo um caminho para chegar lá, né? E aí, a cada ovo desse, a cada cristal desse, nós vamos levar 3 luas. E tem um sentido do porquê ser 3 luas, né? Mas se eu entrar nessa seara agora, essa live não termina hoje. E aí o percurso é basicamente esse. Um ano inteiro é uma jornada anual de cura com o sagrado feminino que há dentro de você. Bruna, de que forma esse trabalho pode me ajudar na minha relação com o meu marido, ou com o boy, ou com a girl? A partir do momento... isso eu gosto de falar muito quando as pessoas me questionam sobre cocriação. Porque tem algumas terapias que falam que você é o co-criador da sua vida. E eu acredito nisso. Nós estamos co-criando o tempo todo. Quando a gente fala eu quero, nosso corpo todo escuta, Deus escuta, a terra escuta e os anjos dizem amém e acontece. Por isso que acontece um monte de bagaceira também, porque a gente fala um monte de bagaceira. Então se a gente fala um monte de bagaceira, vai acontecer o que na nossa vida? Bagaceira. Só que tem um detalhe que ninguém nos conta. A gente não tá no mundo sozinho, né? A gente tá no mundo com o outro. E o outro também tem escolha, o outro também tem livre-arbítrio. E aí é que a gente começa a, opa, não é bem assim, tão como eu quero que a banda toque, né? Porque esse outro também quer que a banda toque de um jeito. Então, quando você tá se relacionando com o outro, tá interagindo com o outro, automaticamente as coisas que acontecem em você vai atuar no seu campo energético. Então, não necessariamente você precisa incluir o seu parceiro ou a sua parceira no seu processo de cura sexual. Mas isso vai reverberar consequentemente, porque existe uma coisa chamada campo morfogenético, que é por onde as informações sutis são trocadas. Então, as curas que a gente recebe, a nossa família recebe. A minha ancestralidade recebe. Eu já estou percebendo que todo esse processo que eu estou fazendo no meu corpo está reverberando nas mulheres da minha família. Eu vejo através de mudanças sutis de comportamento. Eu não preciso ficar tentando, que nem uma evangélica tentando puxar o povo pro negócio. Eu faço. E aí muitas pessoas que estão nesse sentindo despertar com o sagrado feminino e tem um certo receio, né, de se transformar assim, porque a família questiona, mas você tá botando um ovo pra fora? Que negócio é esse, mulher? Não, quando eu botei o ovo de cristal, meu quartzo rosa, pela primeira vez que eu tirei do meu, né, da minha pepequinha e mostrei pra minha irmã como é que era o negócio, ela se assustou, ela deu um pulo pra trás porque ela nunca tinha ouvido falar, né? Então não preciso doutrinar ela, nem ficar puxando ela. Eu posso oferecer. Mas isso vai chegar, o babado vai chegar nela mais cedo ou mais tarde, né? Eu acredito na herança genética aí que eu vou deixando para os meus antepassados.
e para minha linhagem futura, tá? E quando eu falo na primeira pessoa, não é porque eu sou, né, exibicionista não, é para que vocês entendam de forma didática mesmo o exemplo. Perguntas? Mandem aí, viu? Os comentários pararam de subir, não sei se vocês estão de boa. Mas é basicamente isso. Vocês podem escolher fazer ou seja, o trabalho com os Ioni Egg são 4 módulos. Vocês podem escolher fazer um módulo ou vocês podem escolher fazer todos os módulos, né? É uma trilha. Porque, como diz a música do Rapa, e eu tô totalmente conectada com essa frase, o nascimento de uma alma é coisa demorada. Não tem como se improvisar. Desconfiem quando lhe oferecer o caminho mais curto. Ei, vem cá, vamos fazer aqui essa terapia que muda a sua vida em 2 dias, né? Como é isso, mudar a vida, uma vida que já tem várias vidas em 2 dias? Como é isso que muda assim? Que mágica é essa? E as mágicas acontecem, mas as mágicas elas acontecem com disciplina e retidão. Então a gente precisa manter o foco aonde a gente quer, para o que a gente quer, tá? Por isso que é um percurso demorado mesmo, é 1 ano se trabalhando, é 1 ano se conectando com o seu corpo, para que você consiga descascar mais uma camada da sua cebola. Não é instantâneo, não é imediato. Se eu falasse isso pra vocês, eu estaria mentindo pra mim e pra vocês, né? Afinal de contas, eu já tô nessa trilha há 2 anos. Falei da pedra. Vou convidar a Ana Paula. Vocês têm mais alguma pergunta? Vocês querem trazer algo? E aí, por enquanto, eu tinha produzido, né, esse círculo online para iniciação com a ametista. Não aconteceu porque as mulheres escolheram fazer de maneira individual. E eu super respeitei isso, porque o tempo planetário que a gente está vivendo está sendo extremamente desafiante. Então, a nossa caixinha de Pandora interna está sendo aberta e a gente está conseguindo perceber, na verdade, resgatar memórias que a gente nem lembrava mais. E às vezes abrir isso para um grupo é extremamente desafiador. Então, os atendimentos eles estão acontecendo, o processo inicia na lua nova. Não necessariamente, né? Assim, se você me pergunta de forma física no céu, eu digo não necessariamente. Mas o percurso, né, de forma metafórica, sim. A história começa na lua nova porque a gente está na escuridão da terra. A gente está dentro da terra. Então a gente precisa resgatar essas memórias que estão soterradas. E é a força da lua nova que conduz a gente para dentro da terra, para esse movimento de descida, né? Imaginando que a vida é uma roda. Horas a gente sobe, tá na luz. Horas a gente desce, tá no humus da terra. E aí por isso que começa na lua nova. Também porque o ciclo menstrual da mulher começa com o sangramento. Então, é preciso morrer para renascer, né? É preciso morrer para renascer. Então, como é que a gente vai renascer ainda carregando a bagagem pesada do passado? A justificativa para se começar na lua nova é justamente essa. Os Ioni Eggs são utilizados também quando estamos sangrando? Ótima pergunta! Não são utilizados quando estamos sangrando, tá? O sangue é justamente o momento de repouso do corpo. Então, respeitar e sem falar que é um movimento de descida, né? O sangue ele precisa do canal totalmente liberado para que ele possa jorrar. Se tem qualquer coisa que impeça esse sangue de jorrar, não é bacana, não é interessante, né? Porque uma das coisas que traz cólica menstrual são os tampões.
E aí hoje tem uma pessoa bem especial aqui, que é uma mana, ela é consteladora familiar. Ana Paula, você tá aí? Mande um emoji, meu amor, pra eu saber se você tá aí. Ela é consteladora familiar, ela é terapeuta integrativa. Já tive a honra de participar de algumas constelações, de ser constelada por ela. E ela tá fazendo o processo dela de cura. Ela escolheu fazer a trilha dos Yoni Eggs e amorosamente se disponibilizou hoje para contar a experiência dela. E aí eu quero convidá-la. Deixa eu ver aqui ela. Ana tá dizendo que você precisará da versão mais recente para participar da mais recente do Instagram. Você tá dizendo que você precisa atualizar seu Instagram. Para poder participar da live como convidada. Você consegue me enviar o convite? Tente aí, meu amor. Me enviar o convite para ver se rola. E aí, gente, no curso a gente aprende como introduzir o Yoni Egg, como retirar. A gente aprende com mais profundidade os benefícios dos cristais, né? Dentro do processo de iniciação. E é iniciação não porque vocês vão... O objetivo dessa trilha não é capacitar vocês a serem terapeutas, porque é um trabalho de autocuidado, tá? Eu ainda não tenho gabarito para formar mulheres terapeutas Yoni Egg, mas chegarei lá, porque eu sinto muito esse chamado com a oralidade, com essa coisa da fala. E aí a gente faz muitas meditações, trabalhos sistêmicos, vaporização do útero, tem práticas arte-terapêuticas, tem fotografia terapêutica, é um dia inteiro de trabalho, né? Um dia inteiro de iniciação, mas o trabalho ele dura 3 meses. E aí durante esses 3 meses, que são as 3 luas em que vocês vão estar usando o Yoni Egg, eu vou estar acompanhando vocês através do WhatsApp, do grupo do WhatsApp. A gente vai se encontrar nas luas novas para trocar experiência, né? Para compartilhar como é que tá sendo os processos, beleza? Aí a gente aprende com mais profundidade como limpar o ovo, como energizar o ovo, o que fazer com o ovo, quais cuidados a gente deve ter. Esses detalhes práticos eu só dou no curso, né? Porque é preciso que, como é uma medicina muito profunda, né? E aí eu não falei isso aqui, mas não corre o risco de não conseguir tirar o Yoni Egg. Porque tudo que sobe desce, tudo que entra sai. E eu também no início da live eu fiz eu trouxe uma fala que justifica um pouco essa pergunta, tá? Esses saberes práticos, né? É bem importante que eles sejam resguardados, porque nem todo cristal é para ser usado dentro do canal vaginal. Mesmo sendo um cristal verdadeiro, e hoje o uso na verdade, a produção de cristais falsos está sendo muito grande. Cada dia mais as pessoas estão ficando habilidosas na capacidade de reproduzir pedras falsas. Então, o primeiro ponto de atenção que a gente tem que ter com o Yoni Egg é esse. Se de fato é um cristal verdadeiro. Eu não recomendo que compre um Yoni Egg na internet e comece por conta própria. Não só porque eu tô querendo vender meu peixe, né? Óbvio. Mas também, de maneira bem séria, os cristais, eles liberam memórias.
E essas memórias podem desencadear catarses. Eles atuam fortemente na psique. Então, se esse ego ele não está preparado para acessar as sombras, a gente pode ter um processo de psicose, de neurose, momentânea, mas é possível que isso aconteça. Por quê? Porque o ego não está passando por nenhum processo de reconhecimento de si mesmo. Então é nesse momento que a terapia ela é muito importante. E o acompanhamento terapêutico de alguém mais experiente é muito importante, né? Você corre um risco muito grande quando você pega uma pedra aleatória e introduz no canal vaginal. Ainda mais se essa pedra não foi em formato de ovo. Porque existe um porquê de ser ovo. Poderia ser qualquer outro formato, né? Mas tem um porquê de ser ovo, então tenham cuidado com isso. E ainda as pedras que são cristais, nem todas podem ser usadas dentro do corpo. Porque algumas pedras, quando são colocadas dentro do corpo, e isso eu posso dizer com propriedade, porque já teve muitas pesquisas a respeito de quais pedras que têm efeitos tóxicos para o corpo. Malaquita, lápis-lazuli, olho de tigre. São pedras que a gente pode usar assim, ó, fora. Mas dentro do corpo não, tá? Então tenham cuidado com isso também, gente. Porque, assim, essa semana mesmo eu recebi a mensagem de uma mana que me mandou a foto do cristal, era uma ônix negra, me dizendo que tinha colocado esse cristal dentro dela, que ela não tinha sentido nada, não sei o que, bebê. Então, assim, né? Vamos se informar pelo menos antes, né? Se você sente de ir por conta própria, beleza, mas qual é o risco que você corre, né? Se você não se informar, se você não buscar ajuda. Então, é um ponto de se ter atenção. Os cristais, eles são o DNA da Terra. Então, isso que a gente chama de DNA que tem no nosso corpo são os cristais, só que da Terra. Então, eles carregam todo o conhecimento ancestral que está nesse planeta. E aí, no momento que a gente introduz esse cristal dentro do nosso corpo, a sabedoria da Terra começa a interagir com a nossa sabedoria. Começa a ativar a nossa sabedoria. Então, é um trabalho extremamente sutil. É uma tecnologia extremamente sutil. E muito poderosa. Boa noite, Lua. Ainda dá tempo de fazer suas perguntinhas sobre Onieg. Pronto, ótimo, Lua, você tem entrado. Você chegou trazendo luz. Porque uma pergunta que eu acho que ninguém fez, mas é bem importante. Mulheres grávidas não podem usar Onieg, tá? Mulheres grávidas, na verdade, tem muita restrição a respeito de diversas terapias. E Onieg não é interessante durante o processo de gestação. É importante que o canal vaginal dessa mulher esteja livre para ela poder parir. No pós-parto, né, é interessante, porque ajuda a recuperar a musculatura que foi meu Deus, que tosse é essa? A musculatura que foi dilacerada por causa do parto, né? Então, quando a gente introduz o Onieg no pós-parto e começa a fazer a prática de contração da musculatura pélvica, a gente está fortalecendo o assoalho pélvico, né? E fora os benefícios, né? E aí, para esse momento da mulher no pós-parto, uma pedra que é bem interessante é a pedra do quartzo leitoso, tá? Porque nesse momento a mulher tá muito sensível. Qual Onieg começar? Então, pode ser infinitas possibilidades. O que eu tô apresentando, meu bem, Omidarewa,
O que eu estou apresentando é a metodologia que eu desenvolvi. E na metodologia que eu desenvolvi, a gente começa pela ametista. Porque a gente começa pela força da sábia anciã, né? Então, o percurso são 4 pedras, num tratamento que dura 1 ano. Cada pedra trabalha uma energia feminina, um arquétipo, trabalha um chakra, tá? Então, nesse processo comigo, você vai começar pela ametista. Qual é a recomendada para o pós-parto? Quartzo leitoso, que como eu já tinha dito, mas eu repito, é a pedra que trabalha as relações maternas, que trabalha a sensação de se nutrir, de ser nutrida, né? Trabalha o nosso pertencimento e nossa abundância. Então é uma pedra clara, uma pedra branca, e ela traz luz para essa mulher que está no puerpério. Eu não aconselharia, por exemplo, eu, Bruna, tá? Eu, Ana Ri. Gratidão, Liz, gratidão. Um cheiro, meu amor, no seu coração, saudades. Então, eu não aconselharia uma mulher no puerpério colocar uma pedra como a ametista, porque a ametista, ela é acesso às sombras, né? Ela acessa o nosso profundo. Então, é um pouco delicado, assim, pra mulher nessa fase do pós-parto usar a ametista. Na minha perspectiva, pode ser que tenha outras terapeutas que trabalhem de outra forma, tá? E só reforçando, vocês podem escolher fazer o percurso inteiro, né? Que eu chamo de Trilha da Mulher Alquimia, é o nome desse trabalho, onde a gente começa na anciã e para na feiticeira. A gente vai pela anciã, pela criança, pela mãe e terminamos na feiticeira, tá? Você pode escolher fazer todos ou pode escolher fazer apenas um. Ou pode escolher fazer também o atendimento individual. É uma outra opção. Deixa eu ver se a Ana Paula voltou. Obrigada a você, meu bem, por estar aqui, por essa troca maravilhosa. Gratidão pela sua presença, gratidão pela presença de todos e todas. Como é que chega essas informações para vocês, gente? Faz sentido, não faz sentido? Tô vendo que tem homem na live. Como é para o masculino ouvir isso? Me digam aí, me contem. Tô sentindo de encerrar a live com uma respiração consciente. Vamos nessa? Ana Paula não tá mais na live, mas eu acho que outras oportunidades virão, né? E aí a gente vai poder aprofundar mais. Mas eu tô sentindo agora de dar uma fechada mesmo nesse campo. Quero começar agradecendo a vocês, né, que tiveram esse momento para fazer essa troca, para se informar a respeito desse trabalho. E esse tambor atrás, lindo, foi meu primeiro tambor, Lua. Foi meu primeiro tambor. O nome dele, inclusive, é Curandeira. E hoje o meu tambor é esse aqui. Esse também é meu tambor, eu toco ele às vezes. Mas esse aqui é o que eu tô mais apaixonada, é meu novo amor, né? Que eu chamei de Curumim. É um tambor Cherokee. Olha, Ana Paula, gente! Boa noite, Ana Paula! Boa noite. Como Nossa, está você? tô bem. Fiz um corre aqui agora para atualizar, porque não sabia que estava precisando atualizar, né? Aí eu tive Hum. que limpar, que eu acho que tem a ver com o campo. Precisei eliminar umas coisas desnecessárias para atualizar. Olha que simbólico.
Que simbólico, né? Olha que Kel falando Arrou. bruxonas maravilhosas. Kel também é outra Pois é, bruxona. Kekel, tô só lhe aguardando. Kekel também é uma das bruxonas aí que participa desse clã das pepecas luminosas. Las uvas vibrantes. É, Porque assim, a gente vai para o autoconhecimento, mas a gente tem que ter humor, né? A gente tem que ter alegria. E eu sou essa pessoa. com certeza, Mas me trazer diga aí, Ana, leveza. com leveza, né? Para o negócio se tornar interessante. Todo mundo tá querendo participar da live, é mole? Quem? Todão. Ah, Todão. Mas vamos ao que interessa. Ana, Hum. me conte, como foi o seu chamado de frente com a Anahi? Como foi o seu chamado para se conectar com ele? De frente com o Nari foi ótimo. Então, gente, boa noite. Bruninha traz uma questão que para mim é fundamental, que de fato é esse chamado, né? Tinha duas opções de outras, não sei se fala, como é que fala Yoni Mothers? Como é que fala vocês que conduzem a jornada da Yoni Egg? Eu me reconheço como xerecoach. Xerecos. Como as outras terapeutas se reconhecem, eu não sei, mas eu posso ser a xerecoach. Mas sim, Pronto. pode ser terapeuta. Pronto, terapeuta Yoni Egg. Boa noite, Luci. Então, eu vinha já recebendo esse chamado para fazer a jornada da Yoni há um tempinho, né, dentro dessa perspectiva de trabalhar o sagrado feminino de uma forma mais prática e precisa, além de plantar a lua, além de se reconhecer no corpo de mulher e trabalhar os arquétipos, enfim. A Yoni já me chamava há um tempo, só que eu tinha muito medo, né? Eu acho que toda mulher, ou quase toda mulher, deve ter sentido isso, né? O medo do desconhecido, o que que é isso? E aí dizem que a obsidiana vai lá no fundo do subsolo da medula do osso. E aí o primeiro contato que eu tive com o Nieg foi de fato sabendo que existia um ovo chamado obsidiana e que ele faria um mergulho muito profundo e que ela na sombra, e não sei o quê. Aí eu falei, eita, meu Deus. E aí, conversando com essa mocinha, que é minha amiga pessoal, eu já estava pensando, né? Tinham outras duas manas e, assim, aquela coisa do pô, vou, não vou. E a gente sabe que quando a coisa tem que acontecer, tem que ir, né? E quando não é para acontecer, ela também, de fato, não flui. Então, as outras duas manas que eu pensei em fazer a jornada, não, a coisa não fluiu mesmo, assim, né? E aí, durante um bate-papo com o Bruninha, ela fala, eu também trabalho, sou terapeuta em Unieg. Aí eu falei, hã? Foi assim. E aí, quando ela divulgou, e outra, né, tem umas manas que fazem a jornada, que começa com a grande limpeza, aí depois passa pelos quatro elementos, e nananã. E eu queria uma coisa mais dinâmica, eu queria, assim, algo que limpasse, algo que transmutasse. Meu corpo já estava pedindo essa dinâmica. Eu acho que, na verdade, falando isso agora, Bruninha, vem a consciência para mim. Eu acho que a espiritualidade já sabia que eu ia participar do seu trabalho. Porque quando você traz os arquétipos dos orixás, para mim faz todo sentido. Opa, porque eu trabalho com isso nas constelações, né? Você sabe disso. Então eu falei, nossa, entendi porque a espiritualidade muito gentilmente me convoca para ir para esse trabalho de Bruna, para além da egrégora dela, né? E aí que eu queria pontuar isso, como é importante a gente respeitar esse chamado, né? Porque hoje em dia o mercado está aí cheio de 100% online, 100% gratuito, que eu estou porra aqui com isso, né? Um monte de gente divulgando uma série de trabalhos, mas o quão é importante a gente se firmar no que a gente sente enquanto chamado, né? E aí, durante o bate-papo na casa dela, aí ela falou que era terapeuta, e a gente começou a conversar, a gente entrou num diálogo tão fluido,
né? Ela que sabe, né, e tal. Eu falei, vamos ver, vamos sentir e tal. E aí, quando ela divulga essa jornada e começa com a ametista, que é uma pedra que eu tinha em casa, nossa, o chamado foi, não foi nem um chamado, foi um grito assim, ué! E aí eu participo da jornada com a Bruna coletivamente, né, com o Kel, que está aí também na live. E aí foi fantástico, porque foi agora no início do ano, em meio à pandemia, mas aconteceu de forma presencial, que para mim foi super importante, assim, porque foi muito profundo. Foi de um dia todo, super carinhoso, assim, foi muito lindo. E eu me senti muito acolhida, né? Eu acho que era isso que eu estava precisando, porque às vezes é muito desafiador mesmo a gente olhar para nossas sombras e olhar o que a gente quer transmutar. Então, se a gente está ali cercado de acolhimento, de segurança, né? Eu acho que é o que as mulheres mais precisam, se sentir seguras, né? O corpo de mulher precisa se sentir segura nessa sociedade que está o tempo todo julgando o corpo feminino, o medo de ser abusada, o medo de um monte de coisa. Então, você está no egrégora segura de mulheres que estão ali também passando por questões semelhantes, seja o medo de gestar, o medo de parir, como você trouxe. Então, foi muito lindo, assim, muito lindo. E a espiritualidade foi muito gentil comigo, de ter trazido você para eu começar esse processo. E aí eu falo isso, eu lembro de uma. Porque é uma coisa íntima, gente, tá? É uma jornada muito íntima e muito profunda. Então precisa, de fato, dessa egrégora da segurança, do acolhimento. E Bruninha tem muito conhecimento, muita propriedade para seguir com isso. Então ela transmite essa segurança para a gente, né? É, e aí ela fala que o Yonieg ele é uma pedra do masculino, né? Traz a energia masculina porque é algo que você introduz no canal vaginal. Então eu chorei muito, assim, trazendo um pouco da minha intimidade. Eu chorei muito quando eu fiz o processo da iniciação, porque ela inicia a gente, né? Foi muito lindo, porque de fato eu senti a energia Shiva adentrando no meu corpo, assim, foi muito especial mesmo. Uhum. Eu queria trazer esse relato, assim, realmente é necessário a gente fazer essa jornada com alguém que a gente confie, que sinta o chamado, porque o chamado é um chamado da alma, é o chamado do eu superior, né? E já está plasmado, é só a gente escutar a intuição e seguir, assim. E eu sou muito feliz de ter seguido esse chamado com você. Rapaz, Foi um tô muito produtor. feliz. Eu ouvi isso me arrepiando assim e sentindo a emoção que é estar nesse lugar de ouvinte de uma coisa que fala sobre mim também, sabe? Uhum. Eu não imaginava que tinha sido. A gente já conversou várias vezes sobre o trabalho, sobre os processos. A gente continua se atendendo, né? Mas eu não tinha essa percepção da dimensão com que isso agiu no seu ser, né? Eu também não tinha noção da importância desse trabalho na sua vida nesse momento, assim. Ou tinha, mas não tinha caído a ficha, Uhum. sabe? Muita gratidão, Ana. Muita gratidão. Primeiro pela coragem de se despir numa live e trazer seu relato, trazer sua medicina, trazer sua verdade, né? Da forma que você é, isso é muito generoso, né? E a gente passa por muitas coisas e vivencia coisas boas e a gente aprende com as pessoas, mas às vezes a gente esquece de dizer para essas pessoas que elas são responsáveis pela nossa felicidade. E eu estou muito feliz porque você é responsável por diversas felicidades que aconteceram na minha vida. Inclusive, quando eu fiz uma grande mudança na minha vida, Ana Paula me presenteou com a constelação. Ela veio na minha casa constelar meu novo espaço. Então, assim, eu me sinto extremamente honrada por isso, né? E saber que é recíproco, né? É recíproco.
Eu recebo o amor de você e eu Hum. entrego o amor pra você. Hum. Então, velho, eu vou cantar pra você, velho. Eu estou bem emocionada porque, e durante a sua fala agora, me veio a questão da irmandade entre as mulheres, né? Assim, você me transmite isso, a confiança das mulheres irmãs, sabe? As manas. Não é só uma questão da boca para fora. Nós não somos inimigas, eu gosto de frisar isso, né? Mas isso precisa ser sentido, não é uma coisa que é falada, né? A confiança, tanto que mesmo no popular é dito que é um fio muito, é uma linha muito tênue, né? Uma vez quebrada, é muito difícil de ser restaurada. Então, quando você desenvolve confiança por alguém, isso é algo muito profundo, assim, você se despe mesmo, né? E você me transmite essa confiança da irmandade. Arro, Arro. que bom, que bom. Eu recebo, sabe? Por muito tempo eu não queria estar nesse lugar de receber aquilo que, de certa forma, eu mereço, É né? seu. Porque são anos de dedicação, estudo, histórias, experiências, traumas, dores, e aí quando chega o momento da celebração, às vezes a gente se auto-sabota e tira a coroa de rainha, né? Que é uma metáfora para ilustrar que às vezes a gente precisa assim, aprender a se autocoroar também, né? Uhum. E é isso, gratidão, rapaz, gratidão, rapaz. Rapaz, receba que é seu, minha irmã. Meu Deus, que coisa linda. Gente, a live ela tá já chegando no finalzinho, mas eu quero fechar ela com chave de ouro. E aí eu quero convidar a Ana Paula a sentir esse rezo no coração, porque esse amor vai todo para ela agora. Queria E até cada um de mostrar, vocês minha se Ione, que eu mostra. já estou na segunda jornada com o Quartzo Rosa, comecei com ela. Vamos lá, desse amor incondicional, né, amiga? Uhum. Adicional. É isso. Vamos Gratidão. respirar profundo agora, conscientemente. Gratidão, Ana Paula, águia dançante, Gratidão. pelo dom da sua palavra. Que sua voz seja extremamente abençoada, que seja canal de luz e cura para o mundo. Gratidão a todas as pessoas que estão nessa live. Que o coração, a casa, a mente de vocês agora sejam banhadas do mais puro amor incondicional, da mais divina paz, da mais sagrada abundância. Vim aqui para saudar a força feminina. Essa força delicada, mãe, que nos ensina. Vim aqui para saudar a força feminina. Essa força delicada, mãe, que nos ensina. A onça arranhou, perfumou a mata. A mesma onça roncou, balançou a terra. A onça arranhou, perfumou a mata. A mesma onça roncou, balançou a terra. Vim aqui para saudar a força masculina. Essa força da presença, Pai, que nos ensina. Vim aqui para saudar a força masculina. Gratidão, gente, gratidão. Que a gente seja luz, que a gente seja amor. Que a gente ilumine nossa vida e a vida de todo mundo que estiver perto de nós. Arro. Arro.
noite, meu povo. Boa Ana, com noite. você. Gratidão. Gratidão, mana. Te amo. Beijo! Beijo.